Opa! Bom, eu fiz até um cenário aqui. Vou apresentar hoje sobre uma história curiosa, tipo uma curiosidade que teve no futebol brasileiro, que foi em 1984, no meados de 1984, em que o Zico tava com média de 30 anos e tava jogando, tinha recém sido contratado pela Udinese, né? E teve o boato de que ele ia pro Santos, né? Foi anunciado que ele foi pro Santos, que ele iria pro Santos. Bom, essa história, ela decorreu do quê? Em 1884, o Zico já estava anunciado para o Udinese, que comprou o jogador por 4 milhões de dólares, que na época era um valor exacerbado, assim, um valor muito alto. E, e então o presidente na época do Santos, que era o Milton Teixeira, ele já tinha feito várias contratações de peso, como um jogador argentino que tinha acabado de ser campeão, e fez várias contratações de peso. Acho que, se não me engano, eram 3 contratações de peso, não lembro ao certo os nomes. Uh, Bom, e o diretor executivo do clube, Cássio Nogueira, ele, não sei se era diretor executivo, né? Ele era um diretor dentro do clube, e o Cássio Nogueira, ele do nada convocou, depois de uma goleada que o Santos deu no Fortaleza, de 4-1, se eu não me engano, lá em 30 de março de 1984, ele convocou uma coletiva 2 dias depois dessa goleada, pegou e convocou uma coletiva, chamou vários repórteres, e nessa coletiva ele anunciou que o Santos estava contratando o Zico, né? E Zico tinha acabado de ser transferido para o Udinese. E então, e pelas contratações da época e pelo histórico de Cássio Nogueira, a torcida acreditou, né? Porque, pô, né? Não se brinca, né, com isso. E pelas contratações de peso, então o time tava sonhando alto, né? Já pensou que o Zico poderia vir. Então ele anunciou o Zico numa coletiva de imprensa. E engraçado que o Zico tinha acabado, no ano anterior tinha ganhado na final do Santos, né? No Campeonato Brasileiro, tinha eliminado o Santos na final, né? Deixou o Santos como vice colocado na final, com o Zico participando do Flamengo, né? Então o Flamengo eliminou um ano antes com o Zico sendo uma das estrelas do time, e um ano depois o Cássio Nogueira faz esse anúncio do Zico, né? E E a torcida ficou em choque, né? E então, só pra dar uma explicada no que aconteceu um pouquinho antes, né? Ele tinha ido pra Udinese. E ainda tinha dado um rolo com ele na Udinese, então o que reforçou ainda mais essa contratação dele no Santos, né? Reforçou ainda mais porque tinha dado um rolo com a Udinese em que ele do nada a Udinese falou que era um valor muito exacerbado e chegaram até a encerrar a negociação. Porém, até a cidade inteira se revoltou, dizendo que ou era eles, ou era o Zico, ou era ele. Era uma história muito complicada. Mas o Zico chegou, foi pro Udinese, jogou, e ainda chegou com uma contratação de muito peso. Era o Zico, o Zico era real naquela época, o Zico tava no auge. E então, na média de 30 anos, assim, já tinha passado um pouco o auge dele, mas ainda estava em uma ótima atuação. E então, Cássio Nogueira fez esse anúncio do Zico no Santos. E, bom, isso eram 2 dias depois, né, de 30 de março, então já dá pra ter uma noção de que época que era 1º de abril. Então, do nada, o Cássio, uns dias depois, foi a público dizendo que era pegadinha de 1º de abril. Tinha convocado uma coletiva inteira, feito um anúncio do Zico e falou que era uma pegadinha de 1º de abril. Então o presidente, né, o Milton Teixeira, que era famoso por fazer várias contratações, né, tava reforçando muito o clube do Santos, né, se revoltou e falou que obrigou ele a ir pedir desculpa em público, e ele foi pedir, né. Porém, com esse rolo, o Zico permaneceu na Udinese, jogou até a final da temporada, né, essa história de Santos nem passou pelo Zico, ele nem sabia disso,
Tanto é que foram perguntar pra ele um tempo atrás, e ele descobriu um tempo atrás, assim, tipo, porque não tinha muita mídia na época. Então, tipo, ele realmente não sabia e não tinha nada a ver. E o Zico permaneceu no Udinese até o final da temporada. Jogou, foi bem, né? Foi bem, sim, pra temporada. E depois disso ele voltou pro Santos, Santos, ó, voltou pro Flamengo. E com isso, né, ele voltou com aquele, deixa eu ajeitar aqui. Ele voltou com aquele famoso projeto Zico, né? E ele voltou, jogou, se eu não me engano, o primeiro jogo dele foi um jogo entre o Flamengo de Zico e os amigos do Zico, se eu não me engano, não sei se foi o primeiro ou o último, só sei que tem uma curiosidade assim. E ele jogou no Flamengo até o final da carreira, né, depois que ele voltou da Udinese. E essa ida dele para o Udinese foi bem interessante, porque a Udinese venceu a corrida pelo Zico, venceu até a Roma e a Juventus, né, pela contratação dele. E até por isso tiveram que pagar muito caro. E depois teve aquele rolo do dinheiro que eles não queriam mais. Mas Zico jogou na Udinese sim, né? Foi uma das maiores contratações do campeonato da Itália no momento ali, na década, se duvidar, porque 4 milhões de dólares na época era muito, né? E é isso, essa foi a curiosidade do Zico indo pro Santos. E é isso, valeu!